Método biográfico. Esse método biográfico, ele é, na verdade, um dos mais pregados na igreja. Mas seja qualquer tipo de método que você vai estudar, você que tem que entender o seguinte: você tem que extrair realidades do texto. Você não pode ser alienado. Você não pode ser destrado ou adestrado. Como é mesmo? Eu não sei. Está no dicionário. Então você não pode ser. Por quê? Porque tem pessoas que é adestrada. Ele só vai falar o que o outro pregador falou. Ouviu na internet e vai replicar. Por exemplo, vou dar alguns exemplos. No Egito, não tinha cargo de governador. Deus criou um cargo de governador para José. Pronto, só é a pregação. Porque Deus faz aquilo que ninguém pode fazer, porque Deus cria e te coloca lá. Ou seja, só porque alguém veio, disse: no Egito não tem cargo de governador, todo mundo agora quer pregar, a gente não tem cargo de governador. Mas qual é a centralidade até de uma história? Qual é a centralidade da história de José? A centralidade da história de José não foi ele se tornar governador. A centralidade da história de José não foi ele ser vendido pelos seus irmãos. Isso é um processo da história. Mas a centralidade que deixou José lá, não derrubou ele novamente, foi quando os irmãos dele chegaram e ele não disse: agora sim, agora é só vitória. Ele não disse isso. A luta acabou. Quem viu na plateia agora vai ver no palco. Ele não disse isso. Ele olhou para ele e disse assim: não. Quando eles foram justificar: não, vocês só fizeram eu chegar aqui primeiro, mas Deus queria me trazer para eu poder receber vocês aqui. Qual é a centralidade da história de José? É ter o coração de Deus para as pessoas. Porque José, ao invés de querer se vingar dos seus irmãos, passar na cara de seus irmãos, ele abraçou os seus irmãos que o venderam. Ele disse: eu estou aqui porque Deus quis, não foi vocês que me venderam. Simplesmente foi Deus que quis que eu viesse primeiro para poder trazer vocês. A história de Jó. E quando Jó orou pelos seus amigos, Deus mudou o cativeiro de Jó. Mas ele orou por quê? Por aquele que a gente chama de inimigo. A Bíblia chama de amigo. Então, podemos narrar porque é uma biografia? Sim. Mas qual é o ponto central daquela biografia? Porque a questão não é subir. A questão é ter atitudes que te faz permanecer. Porque subir, muitos subiram, agora permanecer foram poucos. Porque a partir que subiu, o nariz subiu junto. Mas José não. José passou por tudo que passou, mas a base de José foi a qual? Ele transbordar o amor de Deus do seu coração para o próximo. É o que Jesus veio e disse. O mandamento, melhor, quem disse foi Paulo, na verdade, né? Mas Jesus falou de forma básica também. Mas Paulo resume aos Gálatas dizendo que o mandamento se resume em amar o próximo. Jesus resume ele em amar Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Mas Paulo já resume amar o próximo. Porque não existe o amor de Deus na minha vida se ele não transbordar na vida do irmão. Então, a centralidade, por que eu digo que é a centralidade? Porque o que José fez foi a marca distintiva dos sermões de Jesus, dos sermões de Paulo, do sermão de João, nas cartas. Ou posso dizer sermão, ou posso usar os tratados do problema da igreja, ou dos problemas daquelas igrejas. Então você tem que descobrir a ideia. Quando você for pegar um personagem, qual é a base que você pode pegar? Claro, todo personagem vai ser igual, ou dissertar igual, vai ser da mesma maneira? Não. Por exemplo, tem um personagem na Bíblia chamado Simão. Simão, que nós conhecemos ele por Pedro. Simão possivelmente foi o terceiro discípulo de Jesus, dos que nós chamamos o grupo apostólico. Porque se você pegar depois do capítulo 1 de João, você vai observar que quando João Batista diz
eis o Cordeiro de Deus. No outro dia, o texto diz assim, no outro dia, disse João Batista, eis o Cordeiro de Deus, quando viu Cristo. No outro dia, não no dia do batismo, tá? E a gente às vezes pega o que um determinado pregador, não posso falar o nome dele, porque eu estou sendo achincalhado na internet, mas determinado pregador disse assim, ó, quando Jesus veio batizar, João disse, esse aí é qual víbora? Perguntaram para ele, não, essa é surucucu, essa aí é jararaca, essa aí não sei o que. Ele disse, não, esse não é víbora, esse é o Cordeiro de Deus. Não, a Bíblia não diz que foi no dia do batismo, a Bíblia diz no outro dia. Leia João capítulo 1. No outro dia, João Batista, vendo a Jesus, disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a ele segui. E 2 dos seus discípulos seguiram ele, foram para onde ele morava. A casa era dele, a casa era de Pedro, não sei de quem era a casa, mas ele morava lá, isso é certo. Alguns dizem que era dele, outros dizem que era de Pedro, mas é bem provável que seja de Pedro, mas enfim, independente de quem seja. Ele estava na sua casa e eles foram passar o dia com ele. E retornando para casa, André, aí o texto diz, André foi até o seu irmão, versículo 40 em diante do capítulo 1 de João, foi até o seu irmão e disse, encontramos o Messias. Aí Simão foi até a casa de Jesus com André, que foi o primeiro missionário, tá? O bichinho de André é esquecido, mas foi o primeiro missionário do grupo, porque o outro acredita-se que é João, né? O anônimo. É a possibilidade que seja João, por isso que ele não identificou o seu nome. O outro foi André e o outro agora é Pedro. Aí Simão vai até a casa de Jesus, chegando na casa de Jesus, imediatamente Jesus se antecipa e diz, tu és Simão Bar-Jonas, ou seja, Simão filho de João, ou Simão filho de Jonas, porque tem essa questão, que você vai ler algumas Bíblias, está lá Jonas, e na outra Bíblia está João. Aí você diz, é Jonas ou João? Por exemplo, Miriam no Antigo equivale a Maria no Novo. Josué, Jesus. Jonas, João. Ou seja, você tem que saber essas questões. Mas é o mesmo nome, mas a questão que um está no hebraico, o outro está no grego. Depois Jesus se antecipa e diz, tu és Simão Bar-Jonas. E quando ele fala que tu és Simão Bar-Jonas, ele diz, é chamado de Cefas. Cefas, que o texto diz traduzido, é Pedro, ou, entre aspas, na Bíblia King James, pedra. Aí você pega, primeira intenção, se você pegar sobre esse versículo, qual é a intenção? Tu és Simão, tu serás. Fala da condição dele no passado e quem ele se torna no futuro. Tu és, passado, tu serás, futuro. Tu és Simão, filho de João. Eu vou traduzir. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: eu conheço teu passado, eu conheço a tua família, eu conheço a tua história e sei quem tu és. Eu sei das tuas oscilações, eu sei tudo que tu vai fazer. Mas tu serás como uma pedra. Como seria como uma pedra ele? No futuro, seria aquele que, quando disser, vamos te matar, ele diz, só não me crucifique normal igual ao meu mestre, segundo a história diz. Mas me crucifique de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer igual a ele. Então serás, fala do futuro. Então qual é a ideia? Você começa por aí. É aqui que você quer se deter? Ou você quer recorrer, ou você quer pregar sobre ele de forma recorrente à história? Por exemplo, pegando desde o encontro dele com Jesus até Atos, capítulo 2. Aí você vai ter que pegar as partes biográficas dele. Quem era Simão? Filho de quem? Morava onde? Fazia o quê? Qual era a cultura que ele viveu? Porque existe cultura. Por exemplo, quando eles disseram, é fantasma, é porque eles acreditavam em fantasma. Assim igual você, quando era novo, não sei aqui no Centro-Oeste, mas a gente, pelo menos no Nordeste, acreditava em mula sem cabeça, em lobisomem. Não sei quem é o lobisomem da cidade. Quando a gente via ele, era uma carreira, com medo dele se transformar.
Ou seja, é cultura. Qual era a cultura deles? Eles viviam na região da Galileia que tinha uma cultura mística. Por isso que alguns diziam, quando Jesus perguntou ao grupo apostólico, contexto histórico, está aí também. Quem os homens dizem que eu sou? A cultura mística que tem por trás. Tu és João Batista, tu és Elias, tu és Jeremias, ou o profeta que havia de vir. Eles estão dizendo que tu és esse. E vós, quem dizem que eu sou? Aí Pedro toma a palavra, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Por quê? Porque eles tinham certamente uma cultura ali que tinha a possibilidade de reencarnar. Pode ver que tem alguns textos que dá a ideia nisso de reencarnação. Então era cultura, não realidade. Cultura é uma coisa, realidade é outra. Então eles tinham uma cultura um pouco distorcida. Se existe uma cultura, e ainda existe até hoje, dependendo da região, né? Se existia, imagina naquela época de pescador, ó, pastor Sérgio. E era tudo pescador, pastor Sérgio. Pescador diz que tem muita história para contar, né? Então existe essa cultura. Então quem foi Simão? Era filho de quem? Uma coisa que eu quero fazer uma observação aqui sobre Simão, se você for pegar a questão biográfica, seja ele qual for, mas tenta fazer uma diferenciação na vida dele. Se você for um dia falar sobre ele, tenta diferenciar entre o vinde a mim e o vinde após mim. Por quê? Porque lá em João capítulo 1, Pedro foi ao encontro de Jesus, não foi para o ministério, ou Simão, não foi ao encontro de Jesus para ministério, ele foi para o encontro de Jesus para salvação. Só que lá, em Mateus 4, quando Lucas 5, que é confundido ali, que diz que é o primeiro encontro, o povo acha, em Mateus 4 e em Lucas 5, na pesca maravilhosa, negativo. Ali já foi diferente, ali ele já disse assim, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Vinde a mim é para todos, vinde após mim é aquele que ele quer preparar para o ministério. O problema está aí, é porque todo mundo acha que o vinde a mim já está tudo preparado para o ministério. Segundo John MacArthur, ele acredita que quando Pedro, eu vou usar a expressão Pedro, que é mais fácil, encontrou-se com Jesus em João 1, até ele chamar ele na margem da Galileia para o ministério, passou aproximadamente 10 meses. Ele já tinha curado a sogra de Pedro, já tinha feito algumas coisas. Ele andava com Jesus como discípulo, mas não como alguém que foi chamado para ser apóstolo e treinado, mas como discípulo de multidão. Então até essa questão você tem que analisar quando lê os evangelhos. Então, forma biográfica, pegou a história de Davi, pegou a história de Abraão, pegou a história de Paulo, pegou a história de cada um, você vai ter que se perguntar, quem é ele? Quem é esse camarada? Eu tenho que estudar. Qual é a cultura dele? Qual é o tempo dele? Quem é os pais dele? Porque isso é muito fundamental para um texto. Assim, uma vez você entendendo, você vai ter uma ideia boa de transmitir para a igreja. Sabe qual é o nosso problema? É só, como eu disse, falar o que todo mundo fala. Vamos lá, falar sobre Davi. Já tem a mensagem pronta sobre Davi. E assim, não precisa, a maioria que prega sobre Davi não precisa nem falar. Eu já sei o que ele vai pregar. É quase uma revelação. Só vai mudar a aplicação de alguns, mas é a mesma história. Vai pregar sobre Abraão, mesma coisa. Mas tem como pregar outras coisas, a história está lá? Isso é você estudar a história de forma nítida, real e objetiva. Aí você vai entender o que de fato a história daquele homem transmite para a gente uma realidade. Mas deixa eu dar um conselho, agora eu vou dar o conselho que o outro deu, sobre a mensagem expositiva. Prega sobre o personagem uma vez, depois esquece ele por 10 anos. Porque a gente prega sobre Davi, sobre Abraão, sobre Isaac, sobre Jacó, só falta pregar sobre Jesus. Então esquece eles e prega mais sobre Jesus. Não é 10 anos não, estou usando um hipérbole. Mas a gente centralizou tanto, que a gente só prega mais sobre o personagem da Bíblia e se esqueceu da centralidade da Bíblia, que é o próprio Jesus. E eu vou lhe dizer, quer pregar sobre o quê? Diga aí. Sobre sermão? Jesus tem bom sermão. Quer pregar sobre parábola? Jesus foi o contador de parábola. Quer pregar sobre biografia? Jesus tem uma biografia excelente. Quer pregar sobre amor? Jesus tem. Misericórdia? Jesus tem. Liderança? Jesus tem. Quer pregar sobre o quê? Escolha.
Ele tem o que você quiser para pregar. A questão é que a gente se acostumou a pregar sobre biografia de homens e se esqueceu de pregar sobre a realidade da verdadeira biografia principal, que é a centralidade da Bíblia. E eu vou encerrar perguntando o seguinte, como eu sempre pergunto: tirar Jesus da Bíblia para você faz sentido? A Bíblia faz sentido para você sem Jesus? Tem certeza? Tirou Jesus da Bíblia, tirou tudo, o livro não faz mais sentido, a Bíblia não faz mais sentido. Se ela não faz mais sentido, porque a gente só prega sobre os personagens e não prega sobre Jesus. Então não faz sentido é você pregar sobre os personagens e esquecer Jesus. Isso não faz sentido. Isso de fato não faz sentido. Então saia daqui de forma, vou pregar, quero aprender sobre formas biográficas. Aprenda sobre todos os personagens da Bíblia, mas primeiramente aprenda a biografia daquele que salvou você.